Vocês acharam, amém? Amém. Diz a palavra de Deus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Vamos lá para o versículo 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrar, procurai saber quem dela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna dessas sobre ele a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E a ninguém vos receber, e se ninguém, vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, serem prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala a vós. E o irmão entregará a morte o irmão, e o pai, o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Queridos, é uma mensagem muito conhecida nossa, mas retrata de missão, algo que Deus arquitetou nos céus quando bateu no ombro de Jesus e disse: vai, meu filho, vai, morre por eles. E Jesus fez a missão, uma missão essa completa. Ele começou o seu ministério, terminou conforme Deus o ordenara. Infelizmente, muitos de nós, independente de sermos obreiros ou pastores, eu digo do primeiro cargo eclesiástico, operador, obreiro, auxiliar, ao último patamar que é pastor, eles não concluem, não terminam. Alguns largam a cruz. Foi dado um testemunho aqui que o pastor se deparou com um presbítero que tinha fugido, Era um Jonas, estavam fugindo. Mas ninguém foge de Deus. E o que nos chama a atenção na mensagem é que Jesus, ele convoca 12. E esses 12 foi os íntimos de Jesus, os que Jesus confiou ao ministério. Então, assim como Jesus chamou os seus 12 discípulos para o ministério, Jesus também está chamando aqueles que hoje vão ser ordenados, aqueles hoje que vão ser consagrados, separados, e que cada um que receber essa consagração, essa separação, possa entender o seu chamado. Porque tem muitos que não entendem, e é somente derramado um óleo sobre a tua cabeça e não honra o ministério e não honra a sua posição eclesiástica. Então, que você possa entender de antemão o que é ser um pastor,
um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, e que você possa verdadeiramente cumprir, né, o seu ministério. O apóstolo Paulo, quando ele chegou para Timóteo, disse: Timóteo, cumpra o teu ministério de evangelista. Muda toda a tua maneira de viver e cumpre o teu ministério. Eu estava comentando isso com o pastor ontem. Aí eu estava dizendo para ele: eu acho que Timóteo estava jogando bola. Eu acho que Timóteo estava andando meio desordenado, né? Eu acho que Timóteo não estava fazendo a diferença. Quando eu aceitei Jesus, queridos, eu fui pelo leito, sou ex-paralítico. Eu tenho 9 cirurgias na perna direita, não tenho tendão, não tenho uma rótula. E quando eu sentei na última cadeira da igreja pela primeira vez, quando eu sentei no leito, eu estava olhando para um grupo musical ali. Jesus, eu vim de banda de forró, então eu não quero ficar aqui atrás não. Eu quero tocar. E comecei a orar nesse propósito. E quando a gente vem na igreja e almeja um episcopado, um cargo, a gente tem que ter propósito. Porque é muito bonito sentar de gravata, paletó, estar pregando no altar do Senhor, mas pregando o que não vive não adianta. Vivendo o que está pregando não adianta. A gente tem que verdadeiramente entender o nosso chamado, porque o que diz a palavra? E chamando os seus 12 discípulos. Jesus lhe chamou. Não foi o pastor Isaías, não foi o pastor João, não foi o pastor Valdir, não foi ninguém, foi Jesus. Agora, se você não tem a consciência do que é o chamado, infelizmente eu quero dizer a verdade: não sente nessas cadeiras aqui não. Se você não tem consciência que vai ser árdua quando você for chamado para ser missionário, aí você está só na igreja, não fazer missão, não adianta. Para ser só enfeite, querido, não adianta. Jesus, ele disse assim, ó, ele chamou os seus 12 discípulos, ele deu-lhes poder. Deus, ele nos dá o poder, irmãos. Porque Jesus não vai botar no ministério e não vai lhe capacitar, ele não vai otorgar poder, ele não vai lhe dar autoridade, ele vai dar. E quando ele lhe chama, ele lhe derrama. A Bíblia diz aqui: ele deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curar toda a enfermidade. Ele não limitou nada, ele disse toda a enfermidade. Então você presta atenção uma coisa, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que vai lhe dar no momento em que você é chamado. E se você não conservar, não absorver, não guardar e não preservar aquilo que Deus lhe deu, meu amado, eu vou dizer uma coisa: Deus também vai lhe cobrar no dia do juízo. Deus vai dizer assim: rapaz, eu não lhe dei o poder, eu lhe derramei sobre a sua vida os dons do Espírito. São 9 dons. Eu não coloquei sobre você, que eu separei e chamei 9 frutos também do Espírito. Cadê? O que você me fez? O que você tem para me apresentar? Quando eu cheguei naquele grupo musical que Deus me colocou, eu comecei a tocar contrabaixo. Aí eu disse, bem pertinho do público, como está aquela bateria ali? Eu disse: Jesus, agora não quero mais ficar aqui não, quero sentar ali. Eu senti no chamado de Deus. Eu disse: Senhor, agora eu quero ser esses homens, porque eu achei bonito. Quando no dia do culto de libertação da igreja, o pastor colocava a mão, o demoniado caía por terra. Pela primeira vez eu estava vendo aquilo. Quando eu vi o homem que foi chamado para ser hoje da igreja, recebendo o poder e a autoridade sobre os espíritos imundos, eu digo: Jesus, esse negócio aí eu quero. Glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que almejar o reino de Deus. Eu não digo só aqueles que são separados, mas toda a igreja. Você sabe por quê, irmão? Porque a igreja é uma engrenagem e ela funciona harmonicamente. No momento que você está sentado aí, você tem que almejar estar aqui, para dar lugar a outro para sentar no seu lugar. E assim funciona a igreja de Cristo. A não ser que você seja ambicioso, que quer só o reino de Deus para você, e não está nem preocupado com o seu vizinho,
Da esquerda, da direita, da frente ou da retaguarda. Aí Jesus chama os 12 e dá poder. E ele diz: olha, vocês vão expulsar todo tipo de demônio e vão curar toda enfermidade. Aí Deus ele começa a dizer. Interessante que o evangelista Mateus, ele narra o nome dos 12. Ele fez questão de chamar, de narrar, de escrever aqui. Olha, o primeiro era Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Ledeu, apelidado Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Assim como narrou o evangelista, o nome dos 12 também, logicamente, vai ser chamado os nomes daqueles que vão ser separados. Aí você pergunta assim: mas rapaz, eu nunca prestei atenção a isso. É, irmão, porque no momento que for chamado ali, você vai receber o seu chamado aqui para ser separado. Também está lá escrito no livro dos céus. Porque lá em Malaquias capítulo 3, a Bíblia diz, lá em versículo 3, se eu não me engano, e há um memorial diante de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia Sagrada diz assim: olha, que foram abertos os livros. E você observa que está no plural, os livros. E depois foi aberto um outro livro que é da vida. Então o livro da vida só existe um, mas existe vários livros. E quando eu vejo essa mensagem, dá-se a entender que lá no céu existe uma grande biblioteca. E existe cada livro, de cada irmão, de cada irmã, de cada obreiro, de cada obreira no céu. E no dia que eu chegar diante do trono branco do juízo, talvez, vamos imaginar assim, que Deus vai fazer assim: olá, meu amado irmão Valdir. Ei, Ana, traz aí o livro do irmão Valdir aqui. E vai abrir o livro. Que a Bíblia diz: abriram-se os livros, foram julgados segundo cada um nas suas obras. Então a gente recebe, é chamado pelo nome, é separado, e não fizer aquilo que Deus tem colocado, poder, autoridade. Você pode observar que Jesus, quando ele chama os 12, a Bíblia diz que ele enviou e ordenou, dizendo: ireis pelo caminho dos gentios, não pelos caminhos dos gentios, nem entrareis nas cidades, mas diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí Jesus ele dá uma ordem, ele começa primeiro com Israel, depois na Judéia, depois Samaria e depois com o fim do mundo. Jesus ele começa a dar uma ordem em relação à obra. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês hoje são separados para começar a fazer a obra por aqui primeiro. Perde finança. Depois, no decorrer do tempo, arrumou um missionário, vamos mandar lá para a Etiópia, vamos mandar lá para a Lua. Bicho, pastor, não vou não, esse não dá para ser missionário. Presta atenção que o chamado é esse. Né? Vamos começar a fazer por aqui primeiro. Jesus ele dá uma ordem aqui, ele lhe dá poder, ele lhe dá autoridade. Você pode observar que eles começam a ver aqui as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele começa a ir e pregar e dizendo: é chegado o reino de Deus. Olha, Jesus estava falando dele mesmo, de Deus, irmãos. É chegado a uma pessoa quando você profere o reino de Deus. Quando você menciona: olha, Jesus te ama, Jesus te chamou para uma obra. Quando pregaram para mim pela primeira vez, disse: olha, Jesus tem uma obra na tua vida. Aí eu disse para aquele crente: essa história eu já conheço, todo mundo diz isso, todo crente. Todo dia diz assim: rapaz, Deus tem uma obra na tua vida. Você pode observar que é assim mesmo. Você chega para um drogado: ô meu amado, Jesus tem uma grande obra na tua vida. Aí eu estava meditando nessa mensagem, que todos os que levam a palavra, a semente, os que levam as boas novas falam isso, eu entendi uma coisa. E quando Jesus tem uma obra na vida de uma pessoa, quando Jesus tem um chamado, eu fiquei meditando e já entendi. É porque muitas vezes, irmãos, tem um vizinho
perto da sua casa, e você nunca vai pregar para ele, e você vai até pregar e ele não se converte. Aí chega um irmãozinho da igreja, prega para ele e ele se converte. Aí eu entendi que aquela obra era para ele, não era para você. Porque muitos pregam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E aí eu entendi que quando eu saí de Fortaleza e fui para uma cidade chamada Piqué Carneiro, e havia um homem que todos os pastores daquela cidade pregavam para ele e ele não se converteu. Aí um dia eu fui conhecer esse cidadão lá dentro do mato. Aí eu comecei a pregar para ele, ele começou testa a testa comigo. Rapaz, era uma briga feia. Ele disse: Jesus, esse homem aí, ele realmente está autorizado. Esse camarada mais perto que está. Aí eu amei, não, quando foi no outro dia, eu vou descer a casa do goleiro, vou no azeite, vou no óleo e vou de novo. E saí. Quando foi no outro dia, converteu-se ele, a mulher e as duas filhas. E todo mundo se admirou. Rapaz, como é que pode, rapaz? O pastor conhecido, o ícone da cidade, reconhecido lá, não conseguiu, e o senhor conseguiu. Não, porque a obra não era para eles, a obra era para mim. Então muitas pessoas às vezes dizem: eu sou consagrado a missionário, Deus manda você lá para o Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, e Deus tem uma obra, e aquela obra é tua. E a palavra de Deus diz: vai e prega. Se tu não for, se ele morrer, vai requerer de ti o seu sangue. Mas se tu for e ele não se converter, não requerer de ti o seu sangue. Então são chamados, irmãos. Ninguém é obreiro sem ser chamado. Agora tem muitos que se autodenominam obreiros, se autodenominam pastores, missionários, e só tem um título, mas não faz a missão. Quando Jesus diz: e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, livrai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai o demônio, de graça recebeste, de graça deste. Olha só, simplesmente Deus, ele outorga, ele dá carta branca assinada para o chamado, para o obreiro. Quando eu, entendendo esse negócio que eu vi no pastor, eu cheguei para Deus e disse: Senhor, eu quero esse negócio aí. Tu vai dar o poder que tu deu a Paulo, a Pedro e a João. Eu quero esse negócio. Aí eu não estava sabendo, eu estava pedindo dura coisa. Se querer ser igual a Paulo, a Pedro e João. Aí eu disse: e agora? Como é que eu faço? Aí um irmão que desceu do monte disse: foi lá da minha casa, nunca vi aquele irmão na minha vida. Ele entrou, passou uma semana no monte orando, jejuando. E o monte de Sapiaguaba era muito longe da minha casa. E ele entrou na minha casa e disse: Paulo, tem um recado de Deus para ti. Tu pediu algo a Deus? Eu disse: eu pedi. Pois Deus vai dizer que tu desce a casa do oleiro, tu jejua 3 vezes na semana. Não esquece de orar, jejuar e ir para as vigílias. Porque Deus vai te dar um dom. Um dom que poucos têm. E aí ele disse que era o dom de maravilhas. Eu, novo convertido, não entendi o que era dom de maravilhas. E aí eu também não perguntei envergonhadamente, não perguntei ao irmão que era isso. E ele foi embora. E daquele dia em diante, irmãos, eu comecei no monte. Todo sábado eu subia e passava a noite no monte. Era eu, os meus 4 filhos pequenos e minha esposa. Deixava a casa sozinha e ia embora. A gente tinha um carro na época. E nós subimos o monte e buscar Deus, buscar esse negócio aqui. Uma semana depois o irmão volta e diz assim: rapaz, Deus manda dizer para ti, que o dom que Deus te entregou é o dom de curar, de ressuscitar mortos e de levantar paralíticos. Esse é o dom de maravilhas. Eu amei. Passou-se os tempos, irmãos, eu buscando a Deus e querendo o poder de Deus e a graça. E Deus me usava de maneira que de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, alguém que estava endemoniado, o que ia procurar era a gente do bairro. Era eu e minha esposa. E nós levantamos 3 paralíticos de cadeira de roda, para a glória de Deus, é claro, que o nome dele seja glorificado.
Uma irmã da nossa igreja, 2 horas da manhã, morre. E nós vamos lá e Jesus ressuscita a irmã Áurea. Você sabe o que é isso? Bom de maravilha. Você sabe o que é isso? É o chamado. É você ter compromisso com a obra, em primeiro lugar com Deus e com a obra. Então a gente tem que honrar, tem que entender uma coisa. Deus está dizendo aqui, olha, eis que eu vos dou poder, autoridade, expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. E Deus ele deu isso para homens naturais como eu e você. Deus ele derramou isso sobre a igreja, não foi só para o pastor não. Foi para aquele que busca, aquele que quer, aquele que tem compromisso, aquele que tem vontade de fazer lição. Nós sabemos, irmãos, que a igreja nos últimos dias, a noiva do Cordeiro está prestes a ser arrebatada, se cumprindo está a palavra, e nós vivemos num país democrático, um país de livre arbítrio em relação à religião. Nós não somos proibidos a pregar em praça pública, ainda não. E se ainda não, meu amado, temos que fazer. Temos que fazer o bem do Senhor. Temos que fazer a obra. Mas só que alguns recebem de graça, mas querem vender. Recebeu de graça, você vê que tem outros cantoras, eu não digo levitas, eu digo cantoras, né? Porque vender a voz. Chegaram na igreja e disse, rapaz, você me der 18 mil, um hotel 5 estrelas. Pregadores, que se diz pregador de renome. Não existe isso para mim. Desculpa, é um pensamento meu, mas camarada, pregar. Rapaz, eu vou, se você me dar aí pelo menos uns 18 mil reais, eu vou para a sua igreja, então vender aí uns 30 DVDs de pregação meu. Enquanto a Bíblia me ensina que Jesus ele diz, receber de graça e dar de graça, e de graça dá. Hoje nós estamos aqui começando o ministério, vocês estão aqui separados para começar uma grande obra do ministério. Daqui a uns dias você vai fazer um curso teológico, ensino médio, básico, médio, depois está no bacharelado, vai para o doutorado, aí já se acha que sabe demais. Aí vai querer pregar lá nos Gideões, porque ali é uma coisa tremenda. Você tem que pagar para pregar. E em troca você vai ter nome. Você vai ser reconhecido mundialmente. Enquanto a Bíblia me ensina que a gente receber de graça, dá de graça. Jesus disse que quando nós vamos, não se preocupa, não precisa levar nada. Porque quando Deus te chama, Ele te responsabiliza, Ele se responsabiliza. Ele capacita, Ele dá poder, Ele dá autoridade, Ele dá unção. A gente se esquece que daqui a alguns tempos, a gente se esquece disso. E aí, nos acomodamos. Aí o pastor chega assim, missionário, estou precisando da senhora, missionário, estou precisando do senhor. Ele disse, pastor, não dá não, porque eu estou no secular, trabalhando. E para que foi consagrado? Para que você foi ser separado para a obra e não pode fazer a obra? Glória a Deus! A gente precisa ser completo, irmão. O obreiro que é separado, não é completo. É como o pastor diz assim, tem que ser dizimista, né? Por exemplo, dizimista. O camarada que não dá o dízimo é ladrão, é amaldiçoado, rouba a Deus. Ainda pergunta, quem que roubou o senhor? O camarada pergunta, quem que roubou? Certa feita eu cheguei para um amigo meu, aliás, ele chegou para mim assim, pastor, falou isso, se Jesus voltasse hoje, o senhor estava pronto, amigo? Hoje, agora, se ele voltasse, meu irmão, eu estou pronto para ir morar com ele agora. Ele olhou para mim e disse, pastor, infelizmente eu não posso ser isso. Ele estrangeiro, disse, é isso, meu amado? Como é que é esse negócio aí? Eu não tenho essa certeza que eu vou morar no céu. E pastor, irmão, separado, consagrado como o único patamar da igreja, aí o camarada disse que não está preparado.
não está qualificado, não está no rol dos salvos. Nós estamos aqui diante de uma igreja reunida, e que eu tenho certeza que alguns que estão aí na nave da igreja também tem esse propósito de um dia ser separado, consagrado, de estar sentado assim, de receber um certificado, de um dia dirigir um trabalho. Pelo menos foi esse desejo que eu tive quando eu entrei na igreja. Porque se o crente entra dentro da igreja, não tem propósito de servir, só servir a Deus no banco, esse aí a Bíblia diz que é servo inútil. Deus não nos chamou para estarmos sentados, acomodados. Deus chamou para fazer a obra. É verdade. Ele convoca a mim e a você. Eu estava na Alemanha, irmãos, e eu fui para fazer a obra lá. Fui convidado para um pastor amigo meu, ele é brasileiro. E o motivo de eu ter vindo embora foi algo que me entristeceu muito. E eu vou declarar para os irmãos. Nós chegamos lá e tudo bem, passando 15, 20 dias, aí nós viajamos para a Suíça. Chegamos na Suíça, ele disse: pastor Valdir, nós vamos hospedar o senhor aqui na Suíça, daqui a 10 dias nós estamos vindo para cá. Eu vou alugar uma casa para o senhor, dar um carro zero na garagem, uma Mercedes de 8 lugares. E vou dar um salário de 20 mil euros, que dá aproximadamente, irmãos, o euro estava R$4, dá 80 mil reais por mês. E eles que não querem um negócio desse? Qual o pastor que não quer ganhar 80 mil reais por mês? Aí ele disse, quando ele disse: amém, meu pastor. O senhor sabe que o passaporte dura 3 meses, o senhor vai, eu vou tentar renovar mais 6 meses, depois eu lhe trago, eu faço o meu advogado, o documento, eu trago para o ministério, como ministro, e você pode ficar aqui na Suíça. Aí eu disse: cara, aí o camarada já está não querendo mais me soltar. E outra, pastor, nós temos aqui na Suíça muitos brasileiros, e todos são empresários, nós vamos enricar, nós vamos ganhar muito dinheiro. Aí meu semblante caiu. Aí calado, chegando de volta, eu falei: minha filha, nosso amado irmão aqui está equivocado. O cidadão ali, ele faz a obra por dinheiro. Ele disse que a gente vai enricar porque eles vão ganhar muito dinheiro. E eu quero concordar com a senhora que amanhã mesmo eu quero voltar para o Brasil. E aí nós conversamos, acertamos. E na mesa mesmo do café eu disse: pastor, eu quero desistir a mim de gasto da vice-presidência dessa convenção internacional.